Vamos falar da terceira gestão do presidente Lula à frente da presidência da República, porque ele está terminando esse primeiro ano com uma avaliação relativamente estável, gente. É o que mostra a pesquisa divulgada nesta quinta-feira pelo Instituto Datafolha. A quarta rodada da pesquisa nesse ano ouviu 2.004 eleitores em 135 cidades na última terça-feira. De acordo com o Instituto, o chefe do Executivo Federal é aprovado por 38% dos brasileiros, enquanto 30% consideram seu trabalho regular e outros 30% avaliam como ruim ou péssimo. Em 11 meses de governo, os números não tiveram uma variação considerável, com exceção do período entre junho e setembro, no qual a reprovação subiu de 27% para 31%. Em março, Lula era considerado ótimo e bom por 38%. Nas outras duas pesquisas, o número foi de 37% e 38%. O regular oscilou entre 30% em março, 33% em junho, 30% em setembro e 30% em dezembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O petista é mais bem avaliado entre dois públicos, os nordestinos e os que têm menos escolaridade. De acordo com o Datafolha, o resultado do petista pode ser acreditado ao desempenho da economia, cuja projeção é de crescimento acima do esperado do PIB em 2,5%. Enquanto a inflação segue estável e o país apresenta as menores taxas de desemprego desde o ano de 2014. Para você que está no rádio, uma rápida pausa. A gente já volta aqui na Jovem Pan nesta sexta-feira, são 10h25. Como é que vocês viram o Datafolha? Quais números aí vocês acham que são importantes da gente debater, né, o senhor? Paulinho, essa pesquisa revela algo que o PP sempre fala aqui, que é a divisão em 3 do público brasileiro, né? O Lula com um pouco mais de 1/3, os opositores na faixa de 1/3 mesmo e o restante ali no meio do caminho. Ele usa, você fala isso para falar que não existe a polarização, né? E os números aparentemente demonstram isso. Mas tem um detalhe nessas pesquisas, Paulo, que é o que chama a atenção, pelo menos a mim me chamou, que é a variação dos que reprovam. Porque entre os que aprovam, fica ali meio que na margem de erro, mantém uma estabilidade desde o começo, diminuindo um pouco. Mas dos que reprovam, da última pesquisa para essa, a gente teve um aumento de 4 pontos percentuais nessa pesquisa que você acabou de ler, e uma outra pesquisa foi de 25% para 30%. Ou seja, teve uma mudança um pouco mais brusca em relação à reprovação, e aí isso nos últimos meses. E não necessariamente ligado à economia, porque na mesma pesquisa também tem um resultado que a população também está dividida em 3 em relação à aprovação da economia sem muitas mudanças. E aí chama atenção, né? O que fez a população brasileira aumentar a reprovação ao governo Lula nos últimos meses? Eu acredito que tem a ver com segurança pública, que é uma coisa que está muito na pauta, a gente tem repercutido bastante. Inclusive está na pesquisa, né? As principais preocupações do brasileiro: saúde, educação, segurança pública. Agora, o PP, você sabe que eu acho que essa pesquisa, para mim, nem é a mais importante. Se a gente fizer uma comparação entre as pesquisas ao longo do ano, você vê claramente uma estabilidade ali. Se tiver 2 pontos a mais, 3 a menos, 4 e tal, você tem uma situação relativamente igual. A minha comparação que eu queria fazer agora, é isso que eu quero entender de vocês, é o seguinte: se vocês analisarem o Lula 1, nesse mesmo período que nós estamos, no final do ano, ele tinha cerca de 50% de ótimo e bom. Ou seja, se a gente comparar o Lula 1 com o Lula 3, tem uma perda de quase 20% de avaliação positiva. A que se deve essa queda, o PP? Vários fatores, Paulinho. Primeiro que o Lula 1, quando o Lula entrou no governo, o primeiro mandato dele, foi um governo que a população toda do Brasil queria ele como uma alternativa para mudar o Brasil, né? O Brasil fica com uma crise depois do segundo mandato do FHC, uma crise econômica muito grave, não é? E o pessoal depositou a confiança no Lula nas urnas para mudar completamente a economia, criar um programa social. E foi para isso. O Lula 3 é completamente diferente, né? O Lula 3, como o Nelsinho colocou aqui, né? O Lula 3 veio num cenário de falsa polarização. O Brasil não tinha outra alternativa, né? Foi uma eleição da negação, né? As pessoas não queriam Lula e não queriam Bolsonaro e escolheram, de acordo com a sua convicção, o menos pior para ela, né? Então, o Lula começou o governo dele, o terceiro mandato dele, né, como um candidato numa eleição da negação, não é? Então, quando você vê, por exemplo, a estabilidade da avaliação do Lula no começo do mandato e agora, diz muito isso, né? Retrata a falsa polarização do Brasil. O Lula tem 30% de aprovação
que é exatamente igual à quantidade de voto que ele teve na urna, de 1/3 da população do Brasil, não é? E o Lula ainda não mostrou, não criou nenhum tipo de projeto, né, para desenvolvimento do Brasil, nenhum tipo de projeto que a população toda possa entender o que o Lula está querendo no terceiro mandato. Ele está fazendo mais do mesmo do primeiro mandato dele, né? Bolsa Família, questões identitárias, né? Questão de buscar o déficit fiscal, que é o financismo, né, brasileiro, né? Ou seja, o Lula não mostrou nenhum tipo de inovação em relação ao primeiro mandato dele. Ô Maninho, você acha que o Lula sustenta essa estabilidade em 2024? Eu acho que a tendência é piorar, porque a situação econômica, eu não sou otimista. Só receber quem está chegando agora pelo rádio, Mano, para todo mundo ouvir seu comentário. Gente, são 10h29. Para você que sintonizou nesse momento aqui na programação da Jovem Pan, o Mano Ferreira estava começando a análise sobre esse novo Datafolha que saiu ontem, mostrando que a avaliação do governo Lula permaneceu estável aí ao longo de todo 2023. Do ponto de vista fiscal, o grande objetivo do governo, a meta colocada pelo próprio governo, é conseguir um déficit zero no ano que vem. No entanto, todos os analistas sérios têm muita preocupação e mostram que a possibilidade disso se concretizar é muito pequena, quase zero, porque seria preciso cortar gasto, e o governo até agora não cortou gasto, e está havendo também uma superestimação da capacidade do governo de ampliar a sua arrecadação. Então, o governo superestima a sua capacidade, a projeção de arrecadação para o ano que vem e subestima os gastos que terá. E a gente sabe que no Brasil temos uma dinâmica da economia política que basicamente é ajuste fiscal no sentido de corte de gasto, ou você faz no começo do governo, no primeiro ano, ou você não faz depois. Porque as pressões políticas, com a aproximação da eleição, vão se tornando cada vez maiores. Então, ano que vem é ano eleitoral. O que é que vai acontecer? Pressão por obras de última hora que ajudem a turbinar resultados de prefeituras. O que é que isso significa? Mais gasto. Então, nesse sentido, eu não estou nem um pouco otimista com a continuidade do governo, porque não foi feito o dever de casa que era preciso ser feito. Você acha que não faz mais? Ano. Mas, mano, e aí não faz mais. Mano, pelo amor de Deus, cara, você vê os índices econômicos do Brasil atual, é muito melhor que 2022. Está tendo crescimento econômico. Claro. 2022 está mais perto da pandemia, né? Está tendo crescimento econômico. Verdade. Está tendo a queda do desemprego. Precisa projetar. Está tendo a queda da inflação. Está tendo a queda dos juros. Futuro. Não dá para falar que a economia está ruim no Brasil. Precisa projetar o futuro. O que eu estou dizendo o governo vai conseguir cumprir a palavra? Porque, veja, assim que o governo é eleito, tem uma lua de mel. As pessoas dão uma colher de chá, dizem, vamos deixar... Mas, mano, tem uma outra questão aí. Também no primeiro ano, o mesmo ano da lua de mel, é o ano que o governo escolhe para tomar as medidas impopulares, né? Então a taxação da Shopee, não sei o quê, que vai... O último ano é só benesse. As coisas boas vai ficando do meio pro fim. Vocês estão com a premissa errada, porque a gente está discordando, meu amigo. Não, mas essa eleição foi uma eleição atípica, né? O Lula não teve lua de mel com a população. Pelo contrário, foi uma eleição com uma falsa polarização, não é? E o Lula iniciou o governo dele tendo 70% da população do Brasil contrário ao Lula. Mas a pesquisa mostra que ele tinha mais aprovação no começo. Não, tá igual. A aprovação tá exatamente igual. Teve uma queda. Tem uma oscilação dentro da margem, né? Tá exatamente igual. Tá estável. Assim, cerca de 4% de a avaliação do Lula no começo do mandato e agora tá exatamente igual, considerando a margem de erro da pesquisa, né? E assim, então não dá para você achar que o Lula, quando entrou no governo, ele estava com a lua de mel com a população. Não estava. Veja, o que eu estou dizendo é que a lua de mel é essa. É que a realidade política brasileira hoje não é a mesma do primeiro mandato. Então, a lua de mel do terceiro mandato não é a mesma lua de mel do primeiro. O que eu estou dizendo é que, não feito o dever de casa, de ajuste fiscal, de corte de gastos, de revisão orçamentária no primeiro ano de mandato, muito provavelmente não será feito ao longo do resto do governo. Mas essa é uma falácia.
Mas qual é a falácia? Mas olha, mano, falácia o que grande. consta na pesquisa, as áreas que os entrevistados consideram que o governo está tendo o pior desempenho são, respectivamente, a saúde, ou seja, estamos com 26% dos brasileiros dizendo que a saúde vai mal, combate à corrupção, 25%, e segurança pública, 24%. Ou seja, a saúde aparecendo aí em primeiro lugar. Eu achei que fosse segurança, né? Eu também tinha a impressão que fosse segurança, porque é o que a gente está vendo repercutir mais. Mas isso aí vai começar a interferir também no Ministério, viu, Paulinho? Porque já se fala sobre uma possível mini-reforma ministerial para o começo do ano que vem e a saúde está no radar. A saúde e a educação. Porque, por exemplo, se a gente pega 2023, quais foram os ministérios que mais renderam do ponto de vista de marketing, de bons resultados, de boas notícias para o governo? O Flávio Dino estava o tempo todo defendendo, é um cara que está na mídia, tanto que está colhendo os frutos aí com a indicação para o STF. O Haddad em relação à economia, mas pouco a gente viu Ministério da Saúde e Ministério da Educação aparecendo com boas notícias, com o marketing que o governo espera dessas pastas importantes. Então, talvez isso vai começar a mexer no governo. A saída do Flávio Dino afeta alguma política de segurança pública e, ao que tudo indica, deve ser Ricardo Lewandowski, o novo ministro, hein? Uma política de segurança muito cosmética do governo federal. Você acha que não muda nada de um para o outro? Não muda muita coisa, não. Agora, eu posso falar um pouco da saúde, que eu acho que é um ponto importante. Porque eu diria que a gente está vivendo ainda a herança maldita da pandemia. Porque com a pandemia, obviamente, tivemos uma super demanda dos equipamentos de saúde. E muito foi preciso adiar de cirurgias eletivas, de questões que não eram a urgência ali de vida ou morte da pandemia. Isso gerou uma fila de cirurgia, de demandas por especialistas gigantesca. Então, eu atribuo grande parte dessa preocupação com saúde a esse gargalo enorme de atendimento em especialidade, em cirurgias eletivas, que o governo não conseguiu propor nenhum tipo de solução, né? Então, como que a gente vai resolver essa fila que se acumulou ao longo dos anos da pandemia e que, de fato, é um gargalo estrutural hoje do sistema de saúde?